Olá, Teacherpreneur, tudo bem com você? A gente vai estar falando aqui do material Conversation, meu material, né, para você dar aulas de inglês. A apostila Conversation, ela é a mais simples, digamos assim, do meu material, porque ela é muito prática, ela é própria para aulas de conversação. Então, se você é um professor e tem turmas de pessoas que já falam inglês, ok? Então, vou esclarecer aqui, a Conversation não é para um, não é para dois, é para B1 para cima. Então, alunos que já têm um intermediário aí, pelo menos, para fazer esse tipo de aula, porque é uma aula onde o aluno vai falar o tempo todo, é tudo em inglês, e é dividido em três partes. Tem o Conversation Starter, que é perguntas e respostas, depois Describing Pictures and Reading. É só isso. Ah, nossa, Laís, é muito fácil e tudo mais. Mas, gente, uma aula estruturada desse jeito é uma aula direto ao ponto, é uma aula que o aluno vai falar bastante, que vai usar novos vocabulários, que ele vai aprender muita coisa e aqui tem até a Teacher's Instruction, não tem a versão do professor justamente por causa dessas instruções aqui de antemão, que não tem necessidade. Então, a aula tem que ser dada a partir do B1, primeiro você faz o Q&A por 15 a 20 minutos, depois você faz um Describing Pictures de 15 a 20 minutos também, então aí já deu meia hora, 40 minutos, né? E por último, nos últimos 20 minutos de aula. Então, eu tô programando esse material tem 50 aulas de conversation, onde você vai fazer essas três partes com o aluno, todas as aulas, tá? Então, a primeira parte é você perguntar conversation starter. Então, what was the last funny video you saw? E aí você pode, a partir daí, puxar assunto, né? Ah, foi esse. Why was it funny? What happened? E aí o aluno tem que contar o que aconteceu, enfim. Será que o áudio aqui bloqueia? Som? Ei, não tá funcionando. Beleza. Então, nessa primeira parte, é você perguntar. Eu recomendo que você pergunte até 10 perguntas na aula, mas se você puder ficar numa pergunta e ficar ali puxando a língua do aluno naquele assunto, melhor ainda. Então, tem uma boa parte, são mais de 500 perguntas, justamente pensando para 10 perguntas por aula, acho que não chega a 10, então pode ser que dê para mais aulas, então tem bastante páginas de perguntas, são 500 perguntas, para você não ter, tipo, essa, que aula de conversation, né? Não sei se vocês já enfrentaram esse desafio, mas no meu caso, quando eu comecei a dar aula de conversation, eu arrumei um aluno que ele já falava inglês, já tinha terminado lá e queria só praticar. E aí na aula de conversation nossa, era um sufoco para mim, porque eu fazia, a gente conversava ali, mas passava, tipo, tinha aula que a gente conseguia ficar uma hora só falando à toa. Mas tinha aula, gente, que não dava uma hora, dava meia hora e já acabou o assunto. Aí eu começo a perguntar do tio, do cachorro, e aí parece que o treino rende. Foi depois dessas aulas que eu falei, não, eu vou ter que eu vou fazer algo diferente, vou criar alguma estrutura de aula de conversation para eu não ter que ficar toda vez ali inventando, moendo a mesma coisa, falando a mesma coisa. Então, enfim, então eu criei essa apostila justamente para te dar um norte. Toda vez que eu dou uma aula de conversation, eu uso esse material, porque é muito simples. Você pergunta, usa uns 15, 20 minutos da aula para fazer perguntas e respostas, depois describing pictures, onde tem alguns vocabulary, algumas palavras para o aluno aproveitar e já puxar, você tem que usar todas essas palavras durante a sua fala. Sabe o que eu gosto de fazer também? Eu gosto de colocar um temporizador de 5 minutos para o aluno ter que falar durante os 5, igual as provas de proficiência, não é? As provas de proficiência tem que falar durante aquele tempo. Inventa conversa, fala o que der na teia, mas fala, você tem que ficar 5 minutos falando. Então é a mesma coisa aqui. Eu gosto de fazer esses 5 minutos, né? Então, 5 minutos, cara. Você tem. Toma, começou, fala, sem parar. Então, isso é bom porque o aluno vai tentando achar vocabulary, vai tentando descrever a figura, contar a história. Isso é muito bom. Isso é uma coisa que a gente normalmente você não tem que ficar falando por determinado tempo, né? Mas como você aqui no seu desafio você tem, então você começa a criar coisas e aí fica fácil quando você encontrar uma pessoa, né, um nativo, por exemplo, você vai buscando conversa ali para tentar conhecê-lo melhor, para tentar puxar a conversa, enfim. Então, eu gosto de fazer muito isso. Eu gosto também de fazer um contraste. Então, qual que é a diferença, né? Compare.
Compare as figuras, uma com a de baixo, com a de cima, qual que é a diferença, qual que é a semelhança, e aí faz essa comparação de figuras. Eu gosto de fazer isso também, tá? Então, tem muitas figuras para você fazer todo esse processo aqui de describing pictures, tá? Já está tudo pronto. Ah, Laís, eu posso fazer isso no Google? Pode, mas aqui já está pronto, né? Esse é o detalhe. E por último, nós temos o reading. Então, a última parte do conversation é... Nossa, Laís, mas reading? As pessoas me pedem listening para conversation. Olha, aula de conversação é que o aluno, tá? Não é? O aluno fale. Essa é a ideia. Que o aluno, ele converse, use palavras o tempo todo. Então, o reading eu acho importante porque ele vai, aqui no reading, ele vai usar palavras que ele vai ter que ler palavras que ele não usa num contexto natural, que ele, tipo, não é normal, às vezes ele até sabe o significado, muitas vezes sabe, né, pelo nível de inglês, mas acaba não conseguindo estruturar muito bem e falar e usar essas palavras no dia a dia por falta de reading mesmo, por falta de ver a palavra várias vezes, enfim. Então, é uma forma de você forçar o seu aluno a falar palavras que ele não diz no dia a dia e corrigir o pronunciation, né? Essa postura de conversation, justamente para corrigir a pronúncia também do aluno, estrutura e tudo mais, mas aqui é a parte do reading que você vai anotando ali o que o aluno está falando de errado, para você depois vir e corrigir, e depois você tem, depois do reading, às vezes eu peço 2 vezes para ler. Eu gosto muito de reading, eu amo a parte de ler. Se alguém está me ouvindo, então eu amo, né? Eu fico nervosa e tudo mais, mas eu gosto porque é challenging, né? Desafiador. E aí, por fim, tenho aqui uns words que pode ser que a pessoa não saiba, né? E por último, a discussion, que é uma pergunta que tem a ver com o texto do reading. Então, aí, para você manter a conversa, né? Porque, sei lá, fez isso tudo e faltou 5 minutinhos. Então, usa o discussion ali para manter a conversa a respeito do mesmo tema. Então, essa basicamente é a apostila de conversation, aí tem vários, aí o próximo texto, né? Então, tem vários textos, a apostila tem 118 páginas, e funciona assim, é muito simples de dar aula, é muito prático, e funciona, e é muito gostoso de dar aulas. Eu tenho, nossa, a maioria dos professores, eles quando dão aula de conversation, eles me procuram, falam, nossa, que aula gostosa, que aula simples, que aula que fluiu, sabe aquela aula que flui, que é gostoso? Então, é isso que essa apostila de conversation vai te dar. Se você já comprou o material, está aqui embaixo para você baixá-la. É só uma apostila mesmo. Se você ainda não comprou, você pode comprar pelo link que está aqui embaixo também no YouTube, professorempreendedor.com. É isso aí, sucesso para vocês. Deus abençoe, até mais.